Olá, bom dia! O mercado de trabalho tradicional tem sido cada vez menos a opção dos jovens que querem empreender, montar o próprio negócio, propor soluções criativas e inovadoras e fazer a diferença. Essa é a história de vida do empresário Patrick Lima. Vamos conhecer. O empresário cearense Patrick Lima é hoje um nome relevante do empreendedorismo no Nordeste. A trajetória do empreendedor iniciou ainda na adolescência, aos 17 anos, quando foi emancipado pelos pais para abrir a sua primeira empresa. Minha mãe, o sonho dela era que eu fosse funcionário público, né? Então você imagina a guerra como é que era, né? Ela dizia assim, você vai botar a empresa, não vai dar certo a empresa, não vai dar certo, você vai quebrar. Era assim, o incentivo dela, assim, porque ela tinha medo, na verdade, né? Então, no entanto que depois ela veio a trabalhar comigo para poder ajudar. Mas era o medo do desconhecido. Mas eu sempre tive vontade de empreender, de criar, né? Eu me considero criativo e eu acho que a forma de trabalhar era uma forma de expressar minha criatividade, né? No entanto que eu comecei, a ideia inicial da CSI foi uma empresa de plano de saúde para computador. Então eu tive a ideia de criar um plano de saúde para computador, fiz uns panfletos, fui entregar no sinal, e aí no dia seguinte um cliente pegou e eu fui lá atendê-lo e tive a ideia de trabalhar com hotéis. Então eu fui prestar serviço 24/7, 365. Você falou, né? Muita gente está se divertindo e eu tenho essa lembrança. A minha esposa, na época ela era minha namorada, a gente estava no cinema e o cliente ligava, eu tinha que sair do cinema para poder ir atender o cliente, né? Então, mas eu tinha na minha cabeça muito certo que eu queria que aquilo ali fazia parte da minha trajetória, do meu crescimento, e eu tinha que passar por aquilo ali. Então foram alguns anos sem final de semana, sem feriado, com noites mal dormidas. Hoje eu tenho esse problema de insônia, eu acho que é decorrente dessa época, né? 25 anos depois, o empresário se consolidou no ramo de aluguel de geradores de energia, chegando a faturar milhões com contratos pelo Brasil afora. Além da operação comercial, a empresa de Patrick investe em pesquisas e soluções sustentáveis, como bancos de baterias e sistemas híbridos com diesel e solar. A empresa foi pioneira ao adquirir os 2 primeiros geradores movidos a hidrogênio verde da América Latina, investindo cerca de 3 milhões de reais. Patrick já chegou a empregar mais de 150 colaboradores. E o nosso investimento ele é um pouco maior do que os investimentos do mercado, porque a gente tem um padrão de exigência de qualidade que é diferente. Se você pegar aqui no mercado Brasil, são poucas empresas que trabalham aqui, eu até desconheço, porque, por exemplo, nosso gerador tem um oxicatalisador. Não tem nenhuma empresa aqui no estado que tenha um oxicatalisador, que é justamente para reduzir a emissão de poluentes, né? Nossos geradores são todos super silenciados. Então, 75 decibéis, você bota o gerador aqui do lado, parece que tem um ar-condicionado que está ligado. Justamente por conta da legislação, da SEMAS e tal. Visando realmente fazer o que tem que ser feito, né? Então, existem programações específicas do gerador que vem de fábrica, que só a gente tem, né? São investimentos que nós fazemos que são, se você fizer a conta, ele não se paga. Mas para o nosso padrão de qualidade e as empresas que a gente quer trabalhar, tem que fazer, né? E o último investimento também que nós fizemos foi a trazer, em parceria com outra empresa do meio de energias alternativas, os 2 primeiros grupos de geradores movidos a hidrogênio verde da América Latina. Então, esses são 2 grupos de geradores franceses, um deles está aqui no pátio e o outro está em São Paulo. Foram os primeiros geradores da América Latina a virem para cá, fomos nós que trouxemos esses equipamentos. Então a gente precisa... A tendência é essa, trabalhar com essa consciência mesmo. E agora a gente está investindo em sistema de armazenamento como BESS, sistema de bateria, para transformar os geradores em híbridos, né? Sim. Justamente para poder reduzir a emissão de poluentes, diminuir a queima de combustível e trazer para o mercado... Essa é a preocupação também de vocês. Sim, sempre foi. Entanto que a gente foi a primeira empresa de locação a ter o selo verde dos Chico Mendes.
Além do olhar para a inovação, ele é também um defensor da valorização do empreendedorismo nordestino. Acho que todo sonho que você realmente sonha e quer perseguir, né, se você acreditar que aquilo ali vai dar certo, né? Agora precisa muita resiliência, porque não é fácil, né? Eu levei assim muito tombo, né? Gente querendo passar a perna, são elevada carga de impostos, né? E assim, nesses 25 anos, graças a Deus, a gente veio ter um processo trabalhista esse ano, de um funcionário que estava desviando diesel nosso, a gente demitiu por justa causa, e esse funcionário entrou na justiça. Mas assim, sempre a gente fez tudo como tem que ser feito. Sim. Essa empresa que nos adquiriu hoje, ela está faturando 850 milhões, né? Eles vão muito provavelmente para o ano que vem para 1 bi. Então assim, poxa, uma grande empresa, um fundo internacional se interessou pelo nosso negócio, é porque a gente tem algum valor, né? Então é mais como uma realização profissional, o fechamento de um ciclo do empreendedor. E foi gostoso de participar disso daqui, porque foram novas coisas que eu tive que vivenciar. Um due diligence, né? Um processo de M&A, que é algo extremamente complexo, né? E que foi gostoso de vivenciar. Algumas noites mais sem dormir, e a gente conseguiu fechar esses 2 M&As sem nenhuma contingência, que é mais gratificante ainda, né? Então, se fechar sem ter nenhuma preocupação, então assim, foi uma realização profissional. A gente vai agora conhecer a história da Jomara Cid, uma cearense de Hidrolândia que descobriu o talento para a chapelaria ainda na faculdade. A chapelaria foi fundada em 2011 por Jomara Cid. Lá se vão 14 anos de trajetória dessa designer apaixonada por moda e acessórios. Esse sonho nasceu durante o curso de moda. Ao realizar um projeto acadêmico sobre chapelaria, ela descobriu a vocação. A chapelaria ela me deixou em contato com a história da arte, com a história da indumentária, que era algo que era muito latente dentro de mim, que eu gostava muito, né, que eu sempre busquei conhecimento nessa área. Então foi uma profissão que me deixou muito próxima disso e eu me apaixonei, eu disse, gente, eu vou fazer isso. Né? A gente entrou mesmo assim desmatando, porque era tudo mata virgem quando eu inventei essa história de ser chapeleira, mas com foco, com determinação, né? Acho que com paixão, a gente vai conseguindo trilhar o nosso caminho. Esse é um mercado que não existia até então, né? Como é que foi esse início? As pessoas acreditaram, principalmente seus familiares, amigos, desacreditaram, mas você tinha isso como uma certeza no seu coração. Como é que foi esse momento? A minha mãe ela ficou um pouco assustada, né? Porque minha mãe sonhava que eu ia para a área da saúde, que eu ia ser médica, mas eu nunca tive aptidão nenhuma para isso. Mas eu recebi muito apoio. Eu cresci vendo os meus pais, tanto eu como a minha irmã, a gente sempre viu esse processo de criação e de estudo dentro da nossa casa. Então, eles me apoiaram porque estava ali parte do nosso berço, né? E o meu pai, ele tem uma frase que eu carrego para a vida, né? Que ele olhou para mim e ele disse assim, quando eu fui fazer, primeiro assim, quando eu fui fazer moda já foi um espanto. Quando eu disse que eu ia ser chapeleira, aí foi um espanto maior ainda, né? E aí ele olhou para mim e disse, minha filha, não existe profissão ruim para profissional bom. Você não pode ser boa, você vai ter que ser a melhor. E eu levo muito isso para a minha vida até hoje. Realmente eu busco ter excelência no meu trabalho, busco estar presente em cada peça que eu construo, em cada coleção. Quando eu fui abrir a primeira chapelaria, eu lembro muito dessa imagem, assim, de estar com as minhas melhores amigas dentro da chapelaria, organizando cada detalhe assim, comigo, até de madrugada, a gente com as portas baixas e ajeitando. Então, foi muito importante. O ateliê opera sob o método Bespoke, ou seja, feito sob medida, valorizando cada etapa artesanal das peças que são criadas manualmente, garantindo ergonomia e conforto.
Além dos chapéus, Jomara confecciona também adornos como tiaras, casquetes, grinaldas, flores, turbantes e outros ornamentos, utilizando como matéria-prima palha, crochê e as rendas que trazem um pouco da memória e raízes nordestinas. Plumas, cristais, pérolas e pedras naturais também encontramos nas peças. Muitos artistas nacionais se renderam ao talento dessa cearense. Artistas cearenses como Wesley Safadão, né? Como Xande, e artistas nacionais como Cláudia Leite, a Isa, Sabrina Sato, Mariane de Castro, enfim. Teve um chapéu que eu me emocionei demais, que foi o chapéu que é feito de palha de carnaúba, que é uma palha nossa, feita aqui, né, por mãos de nordestinos, de cearense. E a gente deu uma glamourizada nesse chapéu, deixou ele bem bacana. E ele esteve na Disney, porque a Cláudia Leite, ela foi a primeira brasileira a se apresentar nesse festival que ia ter na Disney. Então ela foi caracterizada, inspirada no Zé Carioca, que é o personagem inspirado no Brasil. Então, o nosso chapéu estava lá no palco da Disney. Então, quando eu vi aquela grandiosidade, assim, eu disse, nossa, gente... Eu não acredito. Eu não acredito. E, assim, tinha mãos de várias mulheres, assim. A gente nem imagina o que é o processo de um chapéu, né? Desde a plantação até a colheita, até o tingimento, o trançado. Então, são muitas mãos envolvidas naquele chapéu. E eu tenho muito orgulho disso, porque não foi nenhum chapéu. A gente tem outras palhas que são, né, fazem parte da chapelaria, mas ter sido a palha de carnaúba para mim foi muito especial. Em tempos de fast fashion ou moda rápida, o chapéu feito sob medida passou a ser visto como um item de luxo, um diferencial de estilo e personalidade. O acessório é também sinônimo de resistência das chapelarias Brasil afora. É mais do que a sobrevivência de um tipo de negócio, é a manutenção de uma herança cultural. E em toda essa trajetória que você vem trilhando aí, nesses 14 anos, tem uma instituição nossa aqui do Ceará, Sebrae Ceará, que faz parte dessa trajetória, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa parceria com o Sebrae. O Sebrae, na verdade, foi o primeiro a me levar para o São Paulo Fashion Week, né? Então, foi através dele, uma seleção que houve. A gente foi participar do São Paulo Fashion Week. A gente também participou de ateliês criativos. Eles tinham um projeto muito bonito do ateliê criativo, onde eles chamavam vários designers, vários estilistas, design com trabalho autoral. E eles criavam toda uma atmosfera, um momento. Por 2 vezes a gente teve nosso trabalho exposto na Casa Cor, e com uma palestra, com todo uma roda de conversa a respeito do nosso trabalho. E outra vez a gente teve um desfile no Dragão Fashion, né? Então o Sebrae sempre chegando muito junto. E isso eu estou falando, gente, de quando eu comecei lá atrás, né? Que foram passos muito importantes. Foi uma mão estendida muito importante para mim. E ano passado você teve no Empretec, né, que é um outro programa aí do Sebrae, que você também participou de uma seleção e estava lá no meio de outros grandes empresários aqui da cidade, né? O Empretec foi um divisor de águas, né? Fazia tempo que eu queria me inscrever no Empretec, acabei não me inscrevendo, mas tudo tem seu tempo. Talvez eu não tivesse aproveitado, que a gente só pode fazer uma vez. Então, talvez eu não tivesse aproveitado tanto como eu aproveitei dessa vez. Então, era o momento, era para eu estar ali naquela hora, naquele momento. E aproveitou muito, foi importante para você? Muito importante, divisor de águas realmente, assim. O Seminário Empretec, ele é um intensivo, uma capacitação intensiva de desenvolvimento que foi criada pela ONU em cima de uma pesquisa. Ela entendeu que alguns empreendedores tinham sucesso nos negócios e queria saber por quê, né? O órgão dentro da ONU que fez essa pesquisa e conduz o seminário no mundo inteiro é a UNCTAD. E aí, em cima dessa pesquisa, foi percebido que 10 comportamentos eram comuns a empreendedores que tinham sucesso. Por isso, foi feito o seminário, que é justamente para ensinar os empresários a como desenvolver ou ampliar esses comportamentos. A Jomara já era empresária, né? Ela já tinha uma maturidade empresarial, então ela já procurou justamente para ajudá-la nos processos, né? É uma virada de chave no negócio. Então, eles têm uma visão de negócio específica
E aí, quando eles passam pelo Empretec, eles começam a ampliar essa visão, né, de como é que eles têm que fazer o planejamento de forma estratégica, como é que eles podem usar a rede de contatos para novos clientes, para possíveis fornecedores, estudar o mercado e fazer isso de uma forma mais consciente. Então, para ela, eu acredito que teve essa consciência para dentro do negócio. Ela conseguiu se perceber o comportamento como empreendedora, ajudar a ampliar, a desenvolver melhor e levar isso para dentro do negócio de uma forma que ela tivesse mais consciência, né? Acho que a palavra é essa, consciência. E quando a gente estava fazendo o Empretec, por sinal, né, foram tantas coisas juntas. No meio do Empretec, eu recebi o convite para fazer a Rainha da Holanda. Então, assim, eu disse, tinha que ser aqui. Então, eu recebi super apoio do meu professor, né, que estava sendo. E ele me amparou de um jeito que foi para além do Empretec, né? Eu sou muito grata, sou cheia de anjos na minha vida. Lá atrás, quando você começou, né, há 14 anos, você imaginava nesse momento, acredito que você trabalhou para que isso acontecesse, mas você acreditava, você imaginava que isso ia acontecer? Acreditar, eu sei que você acreditava em você, com certeza. Na verdade, eu fiz sempre com tanta paixão que eu tinha até um pouco de dificuldade de avançar, sabe? Era tão prazeroso que no início ganhar dinheiro para mim era secundário, assim. Depois que eu fui entendendo que era um negócio, que eu podia atrelar os dois. Mas eu acho que quando você faz com comprometimento, né? Quando você faz com planejamento, quando você realmente você se dedica, eu acho que os resultados acontecem. E aí, quanto mais eu via que dava certo, que realmente era um negócio lucrável, rentável, foi quando eu decidi ir para a França fazer meu curso de alta chapelaria, que foi quando eu aprendi essas técnicas mais elaboradas. E aí eu voltei e trouxe isso para o Ceará, que até então não se ouvia falar muito dessa alta chapelaria, né? Mas eu tenho sempre esse cuidado de trazer a alta chapelaria e nunca esquecer da nossa identidade, de nunca esquecer também do que a gente tem de riqueza aqui. Então, eu acho que se você constrói com bastante foco, você alcança. Quem aí gosta de cuidar da beleza e está querendo fazer algum procedimento estético rejuvenescedor? Na volta do intervalo eu vou te dizer onde você encontra esses serviços com muita qualidade e preços acessíveis. O nosso intervalo é bem curtinho, não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta e eu te apresento agora a Clínica Sesc de Saúde, especialista em estética orofacial. Lá você encontra procedimentos rejuvenescedores realizados com mais alto padrão técnico e preços bem acessíveis. E olha que não é apenas para o comerciário, não. Aos 62 anos, Márcia sentiu a necessidade de recorrer aos procedimentos rejuvenescedores para a região da face e do pescoço. Esse ano minha neta fez 15 anos e, por coincidência, eu fui convidada para um evento aqui no Sesc e esse encontro me levou a fazer uma avaliação e essa avaliação foi feita, mostrou a necessidade do que eu precisava. Aí eu tomei a iniciativa de fazer o procedimento. Quando a doutora Nara fez a avaliação, que é uma avaliação feita de forma muito personalizada, né, individual, com o que cada um precisa, o que ela apontou na época para você? Olha, Márcia, está precisando mudar isso, vamos melhorar isso? Eu não falei nada, eu deixei que ela realmente fizesse a avaliação dela. E aí ela detectou exatamente o que eu estava precisando. Eu estava precisando mexer na papada, estava precisando mexer no bigode chinês, no lábio, fazer botox, entendeu? Fiz o preenchimento. Então, ela foi exatamente naquilo que eu estava precisando. O sucesso nos procedimentos
devolveu a Márcia autoestima e autoconfiança. E você, como é que está se sentindo e as pessoas chegam a comentar? Porque mais importante do que as pessoas comentarem é como você está se sentindo. O interessante é que as pessoas comentam de uma forma que dizem assim, tu tá mais bonita, tu tá mais jovem, mas aí você não diz nada. Aí vem uma reportagem dessa, aí entrega tudo. E minha filha sempre dizia assim, mãe, como vai ter os 15 anos da Pietra, da nossa neta, da minha neta, ela dizia, mãe, eu quero que tu aparenta ser a mãe, eu a irmã. Aí assim foi feito. Todos no aniversário comentaram sobre a minha beleza, né? Comentaram sobre o tratamento, que ficou assim uma forma muito sutil, não teve nada exagerado. E aí tá aqui o resultado. Nos últimos anos, o crescimento da estética orofacial tem sido significativo no Brasil e em especial aqui em Fortaleza por meio da clínica Sesc Saúde. Essa é uma área que une conhecimentos da odontologia, dermatologia e medicina estética para promover a harmonização e rejuvenescimento da região da face e pescoço, com foco especial na boca, mandíbula e estruturas adjacentes. A Áurea, aos 58 anos, usou de técnicas que ressaltaram o que ela tem de melhor, deixando um resultado sem exageros e sem padronizações. Eu fiz um preenchimento de mento, eu fiz a Sculptra, eu fiz o Botox e estou muito feliz, né, com o resultado do tratamento e assim, não pretendo parar, né? Pretendo ficar sempre renovando e eu estou muito feliz com os resultados. Eu estou me achando ótima, linda, perfeita e vou continuar fazendo para que eu continue me sentindo assim, porque a sua autoestima vai lá em cima, entendeu? Então é uma coisa que faz muito bem para a gente, muito bem. Eu acho que eu recomendo para qualquer pessoa que faça, porque vale a pena. A clínica Sesc Saúde, vinculada ao Sesc Ceará, se consolida como referência em estética orofacial porque oferece tratamentos modernos, acessíveis e realizados com um alto padrão técnico como toxina botulínica, o conhecido Botox, ultrassom microfocado, preenchimentos com ácido hialurônico e bioestimuladores de colágeno, que quando bem aplicadas, elas resgatam a autoestima, ampliam a autoconfiança e promovem felicidade real. São 3 profissionais dentistas com especialização em harmonização orofacial, que tem toda uma segurança, biossegurança, né? Cuidado com o paciente, para que realmente o resultado seja o mais positivo e atenda às expectativas dessa nossa clientela. E a clientela, quem é a clientela que pode vir aqui, né, e ter acesso a todos esses serviços? O Sesc, ele atende o público comerciário e seus dependentes, tá? Mas também o público em geral, então a sociedade como um todo, né, do Ceará, né, pode estar sendo atendido nas unidades do Sesc com saúde, né? Então nosso foco é muito a questão da integralidade mesmo desse cuidado com o paciente, tanto da harmonização orofacial, mas também com outros serviços de saúde, como odontologia, pilates, nutrição clínica, psicoterapia, fisioterapia, RPG. Então é uma série de serviços que a gente está disponibilizando à sociedade, né? Basta vir a uma das unidades, tá? Acessando as nossas redes sociais, site, Instagram, nosso WhatsApp, para fazer o agendamento das consultas. Cada atendimento é feito de forma individual e personalizada. Vai identificar quais as necessidades e o protocolo mais adequado a ser feito. Os benefícios são muitos, vão desde a melhora da autoestima até a prevenção do envelhecimento precoce facial. Doutora Nara, em que momento, né, ou que idade, que fase da vida as pessoas podem começar a fazer esse tratamento?
Ana, todas as faixas etárias praticamente são beneficiadas. A mais beneficiada são as pessoas entre 40 e 50 anos, porque começa a perceber mais aqueles derretimentos da face, né? Então, elas são mais beneficiadas. Mas, por exemplo, nós temos pacientes aqui na faixa de 20, vão casar, quer já prevenir aquela ruguinha, já vê que a mãe, a avó, as tias costumam marcar mais, então começa a tratar cedo preventivamente. Os protocolos preventivos ajudam a manter a jovialidade da pele, retardando esses sinais e proporcionando um envelhecimento mais leve e natural. Larissa, aos 24 anos, já faz uso das técnicas. Eu fiz botox, né, porque eu sou uma pessoa muito expressiva e no casamento eu queria não ter tantas expressões e tal, e também fiz boca, porque a minha boca já era um pouquinho menor e eu acho que deu deu uma realçada, né, foi um toque sutil assim, que ninguém percebe que eu fiz, mas eu acho maravilhoso. Então assim, o botox, o preventivo, né, eu acho que eu fazendo quanto antes é melhor ainda, né? Porque eu não vou esperar nascer uma ruga para eu começar a fazer, até porque o nome é Botox preventivo. Então eu quero continuar me prevenindo, né? Rugas, linhas de expressão, porque eu acho maravilhoso, né? Eu ficar com essa carinha de bebê assim para sempre. E aí, quando você fez, você ficou super satisfeita com os resultados? Sim, fiquei super satisfeita, fiquei me achando a mais linda no meu casamento, eu tava perfeita. Autoestima também é saúde, né? Então, os benefícios vão desde você melhorar uma queixa que às vezes o paciente se olha no espelho e acha um olhar cansado ou um olhar entristecido, e com o tratamento ela começa a ver voltar aquele semblante mais descansada, alegre. Então isso já vai dando, né, uma melhora na autoestima, e aí elas vão ficando felizes e vão querendo cuidar de outra coisinha que incomodava menos, porque aí na hora que resolve a queixa principal vão surgindo outras, né? E é uma coisa que acaba refletindo em outras áreas da vida, né? Certamente. Os procedimentos, quando realizados com segurança e profissionalismo, têm o poder de transformar não apenas rostos, mas vidas. A beleza vai muito além da aparência. Ela reflete o bem-estar e a confiança. Quando o paciente consegue entender o que é que a gente está querendo propor, a gente vai planejar o melhor para gerar um resultado de naturalidade. Tá? Porque é um estigma que tem hoje em dia na nossa profissão, né, da harmonização ser vista como uma desarmonização. Então aqui a gente no SESC preconiza muito essa qualidade, esse cuidado, né, dessa visão com o paciente para poder dar um resultado mais natural possível e com segurança. A estética orofacial não é apenas uma intervenção externa, é um reencontro com a melhor versão de si mesma. Conexões vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nesta manhã de sábado. E lembrando que para rever tudo que passou no programa de hoje, basta você ir lá no nosso canal no YouTube, Band Ceará Oficial, e aproveita e já me segue nas minhas redes sociais, @AnaBezerraTV. Um beijo grande para você e até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau!